Marte é o vizinho mais próximo da Terra. Durante décadas, nós estudamos o planeta vermelho, mapeamos seus imensos vulcões, sondamos suas crateras encrostadas e examinamos sua superfície rochosa. Agora mesmo, uma pequena frota de sondas em robôs de alta tecnologia faz sua ronda, procurando na áspera crosta sinais relevantes para a grande questão. Já existiu ou existe vida em Marte? Muitos cientistas acreditam que o planeta vermelho talvez ainda esteja escondendo a resposta por baixo de uma fina camada de gelo e poeira. Agora eles vão colocar sua teoria à prova. A exploração de Marte está entrando em uma nova era de descobertas. A NASA colocou uma nova nave, a Mars Reconnaissance Orbiter, em uma longa órbita elíptica em volta do planeta vermelho para uma excepcional pesquisa de 5 anos. Toda vez que observamos Marte com novos equipamentos, nós achamos coisas novas. Essa nave trará mais informações de Marte do que todas as outras missões juntas, fornecendo imagens inigualáveis com a câmera mais poderosa já enviada a outro planeta. Acompanhando os voláteis padrões climáticos diários e as mudanças climáticas a longo prazo, com avançados equipamentos atmosféricos e até mesmo perscrutando embaixo da crosta rochosa por sinais de gelo e água com um poderoso radar subterrâneo. Isso nos dará a oportunidade de olhar para Marte sob um novo ângulo. A MRO irá desvendar antigos mistérios, gerar novas conclusões e, por fim, retirar esse véu cósmico revelando Marte. Marte em Foco. Marte está a cada dia mais claro. Com os últimos avanços realizados pelos cientistas da NASA, a nossa compreensão sobre o planeta vermelho ganha novos contornos. E o veículo que irá mudar para sempre a nossa visão desse planeta proibido é a Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO. Lançada do Cabo Canaveral na Flórida em 10 de agosto de 2005, a MRO já viajou mais de 7 meses, percorrendo 160 milhões de quilômetros para chegar a Marte e iniciar sua missão. Acoplados a essa gigantesca sonda de 2 toneladas, estão os mais modernos equipamentos de espionagem cósmica. Entre eles, 2 instrumentos que enviarão imagens detalhadas e dados sobre a atmosfera, a superfície e o subsolo de Marte. Vamos enviar os instrumentos mais avançados que a nossa nação já enviou a um planeta. A energia dessa sonda orbital virá de 2 enormes painéis solares, com uma envergadura de 13 metros de largura para absorver os raios solares. Na parte de cima, há uma imensa antena parabólica de alta capacidade, feita para enviar rapidamente grandes quantidades de informações. Obteremos 10 vezes mais dados do que as naves anteriores conseguiram obter na fase científica inicial. Colocar essa carga útil de 450 milhões de dólares na órbita de Marte requer dedicação e habilidade de centenas de profissionais da NASA, posicionados ao redor do mundo. Os responsáveis pela equipe da MRO são o gerente de projetos Jim Brad e o cientista de projetos Richard Zurek, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, na Califórnia. Os 2 estão empenhados em ver a MRO liderar o caminho na exploração de Marte. Mas antes, a nave deve ser desacelerada até a velocidade exata para entrar em órbita com sucesso. Essa enorme responsabilidade pertence a Jim Graff. Ele supervisiona a equipe de controle de missão aqui no laboratório. Neste modesto escritório espacial, Graff e sua equipe de operações monitoram e direcionam cada movimento que a MRO faz em sua jornada interplanetária para Marte. Peter, como está indo a nave? A nave está tranquila. Eles coordenam também toda a transferência de dados com as equipes domésticas da NASA e com as agências espaciais internacionais. A MRO utilizou cerca de 1.000 pessoas durante 5 anos para ser construída e depois lançada. E agora será mais um grupo de cerca de 300 a 400 pessoas para operá-la e garantir que ela realize sua missão, que é chegar a Marte, colher as informações científicas e analisá-las. É um grande desafio,
São muitas pessoas que terão de fazer seu trabalho corretamente para que a equipe toda tenha êxito. Os cientistas da NASA não estão subestimando nada. Mais da metade de todas as naves enviadas ao planeta vermelho quebraram, colidiram ou sumiram no espaço. O sucesso da MRO depende do delicado processo de inserção orbital iniciado recentemente. Se a sonda não fosse capturada pela atração gravitacional de Marte, teria se afastado sem controle pelo espaço. Se ela se aproximasse demais do planeta, teria explodido na atmosfera e se perdido para sempre. Quando a MRO se aproximou do planeta pela primeira vez, ela passou por uma manobra angustiante denominada inserção orbital em Marte, ou MOI em inglês. Nesse momento específico, precisamos acionar nossos propulsores. Precisamos ganhar velocidade suficiente para que a gravidade de Marte nos puxe. Não vamos saber se tivermos êxito para entrar na órbita de Marte durante pelo menos meia hora, quando ela passar por trás do planeta. Esse será um momento de grande expectativa para todo mundo aqui. A inserção precisa acontecer ou perderemos a missão inteira. Se tudo sair conforme o planejado, a primeira órbita da MRO demorará 35 horas para se completar. A nave paira a 43 mil quilômetros acima do planeta para depois retornar a uma distância de menos de 240 quilômetros da superfície. A cada volta subsequente, a MRO será desacelerada de sua velocidade máxima, de mais de 17 mil quilômetros por hora, e a grande órbita elíptica será reduzida a uma órbita quase circular. O que nós precisamos fazer é reduzir essa órbita de 35 horas para mais ou menos 2 horas. E nós faremos isso com uma tática denominada aerobrake, em que a própria nave tocará de leve à borda da atmosfera de Marte. E ela utilizará a fricção com as moléculas da atmosfera para desacelerar, algo semelhante ao que aconteceria se você estivesse andando de bicicleta e abrisse os braços para diminuir a velocidade. Durante os próximos 7 meses e mais de 500 voltas, a MRO estará a uma altitude de voo de cerca de 270 quilômetros acima do planeta, uma altitude média mais baixa do que todas as sondas anteriores. Depois, em novembro de 2006, os cientistas ativarão à distância os instrumentos da carga útil da MRO e iniciarão a fase científica primária. O Dr. Richard Zurek lidera a equipe científica da MRO. Este é um modelo da metade do tamanho da Mars Reconnaissance Orbiter, para vocês terem uma ideia. Ele e seus colegas estão ansiosos para colocar a sonda em funcionamento. Com 6 instrumentos básicos a bordo, há muitos dados a serem coletados. O objetivo principal, encontrar sinais de vida em Marte. Isso que nós estamos vendo é o compartimento de carga. Isso ficará na frente para Marte quando estivermos em órbita ao redor do planeta. Este é o nosso grande telescópio, o instrumento HiRISE. É um gerador de imagens de alta resolução, com o qual nós nos aproximamos e olhamos os detalhes do que estiver na superfície. Para ver a área ao seu redor, nós temos o gerador de imagens de composição, ou CTX. Este instrumento tem uma abrangência maior e baixa resolução. Ele nos fornece uma cobertura regional. Este instrumento, a sonda climática de Marte, acompanha todas as mudanças atmosféricas durante um ciclo anual completo. Em relação à temperatura da atmosfera, o tipo de vapor d'água e o tipo de poeira que está soprando na atmosfera. Agora temos outro instrumento meteorológico. É uma câmera que enxerga de um horizonte ao outro. Nós obtemos uma espécie de casca de uma laranja de cada uma das 13 órbitas por dia. Juntando tudo, você tem um mapa global diário do clima do planeta. Este instrumento é o CRISM. Esse é o nosso espectrômetro de imagem. O que fazemos com isso? Analisamos a composição da superfície, porque queremos ver não só o seu formato, como também do que ela é feita. Na parte traseira da nave, nós temos outro instrumento que é o SHARAD, o radar sonar que penetra na superfície à procura de camadas de gelo. Nós queremos ver as coisas com detalhes, o formato da superfície. Nós queremos ver a composição da superfície. Queremos ver o que há na atmosfera e como ela interage com a superfície. Portanto, podendo apontar nossos instrumentos, obter imagens e as análises de composição, tudo ao mesmo tempo, é uma parte importante do que nós fazemos. Apesar da carga útil a bordo da MRO ser bastante revolucionária, não é a primeira vez que uma sonda fornece dados valiosos sobre Marte. Atualmente, 3 naves veteranas continuam sondando o planeta em sua atmosfera mais externa.
Desde 1999, a sonda Mars Global Surveyor completou mais de 20 mil órbitas e registrou quase 140 mil imagens do planeta vermelho. Em 2001, as câmeras infravermelhas da Mars Odyssey começaram a gerar mapas detalhados da superfície e a analisar as composições atmosféricas. E em 2004, a Agência Espacial Europeia, a Mars Express, começou a acompanhar o aumento e a diminuição das calotas polares do planeta. Utilizando o seu radar subterrâneo, a sonda também começou a perscrutar embaixo da crosta marciana à procura de depósitos de gelo e água embaixo da superfície vermelha. Os instrumentos da MRO foram projetados para complementar e ampliar as capacidades dessas sondas. Mas uma das maiores contribuições da atual frota orbital foi preparar o caminho para que 2 pequenos geólogos chegassem ao solo marciano. Durante décadas, a resolução das imagens de Marte captadas por telescópios e sondas era baixa demais para mostrar os detalhes mais específicos que os cientistas buscavam na superfície. Mas os Mars Exploration Rovers, ou veículos de exploração, Spirit e Opportunity, trouxeram novidades. A capacidade de se movimentar e ver novas áreas. Nós ficamos na expectativa quando esses assistentes robóticos abriram seus olhos mecânicos em 2004, dando-nos uma perspectiva totalmente nova do planeta vermelho. Uma visão ímpar. Um panorama de 360 graus da crosta de Marte. De repente, Marte entrou em foco. Uma superfície rochosa e desigual, pontilhada por imensas crateras e marcada por longas cadeias montanhosas. Os 2 veículos foram enviados para descobrir se as condições desta terra devastada e aparentemente estéril podem, algum dia, ter tido vida. Eles racharam, perfuraram, reviraram e analisaram as rochas de Marte, em busca de sinais de água em estado líquido, o principal ingrediente para a vida aqui na Terra. O veículo Opportunity encontrou algo primeiro. E o que seria uma atacada certeira interplanetária, ele basicamente aterrissou em uma pequena depressão apelidada de Cratera Águia, perto de um fino afloramento de rochas. Depois de poucas semanas de inspeção mais minuciosa, os cientistas da NASA deram uma notícia que chocou o mundo. Chegamos à conclusão que as rochas daqui já estiveram submersas, em água em estado líquido. Esse é o tipo de lugar que já foi apropriado para a vida. Mas isso não significa que existiu vida, isso nós não sabemos. Mas esse foi um lugar habitável de Marte em um determinado momento. Agora a pauta já havia sido dada. Já que existiu água corrente, pode ter existido vida em Marte. A NASA distribuiu suas ordens: procurar água em estado líquido e buscar condições que possam ter sustentado a vida na superfície ou embaixo dela. Marte tem apenas metade do tamanho da Terra, mas possui praticamente a mesma quantidade de terra firme, cerca de 148 milhões de quilômetros quadrados. Então, os cientistas da NASA tinham de repensar para obter uma visão bem mais abrangente. Eles precisavam de um equipamento que pudesse fotografar, mapear e analisar grandes extensões do planeta vermelho com detalhes sem precedentes. Na primavera de 2005, esse equipamento já havia tomado a forma da MRO. Uma nave capaz de colher muitas das mesmas informações colhidas pelos veículos terrestres, mas em uma órbita de 320 quilômetros acima da superfície. Os cientistas deixariam de ficar limitados a alguns pontos de Marte. Agora eles poderiam examinar o planeta vermelho por inteiro.
Aqui na Lockheed Martin Space Systems, em Denver, no Colorado, a MRO saiu das pranchas de desenho para se tornar uma realidade de 2 toneladas. Levou 5 anos e centenas de profissionais especializados para projetar a sonda e construir os instrumentos de sua carga útil polivalente. O cientista de projetos da MRO, Richard Zurek, está presente para acompanhar a HiRISE. A câmera de alta precisão será acoplada à nave. Cada vez que levamos uma nova geração de instrumentos para Marte, a fim de vermos mais detalhes do que podíamos ver antes, nós vimos novos fenômenos. Respondemos algumas perguntas e descobrimos que aquilo que pensávamos que Marte era, não era verdade. O que faz esta sonda ser diferente é que vamos ver Marte com detalhes onde antes não era possível ver. Essa sonda servirá de ponte entre a extensa cobertura das outras sondas até a resolução mais alta que nós vimos, mas só que em alguns poucos locais. Agora nós estamos tentando descobrir qual é o melhor lugar para o próximo pouso. Serão novamente os mesmos lugares? Talvez não. A resolução mais alta virá do olho da MRO no céu, a HiRISE, ou Experimento Científico de Imagens de Alta Resolução, o maior instrumento da sonda, pesando quase 70 quilos. É a câmera mais poderosa já colocada na órbita de outro planeta. As sondas anteriores de Marte eram capazes de identificar um local mais ou menos do tamanho de uma mesa de jantar. Mas com a órbita de baixa altitude da MRO, a HiRISE será capaz de detectar um objeto do tamanho aproximado de uma bola de praia. Um dos projetistas do instrumento, Laszlo Kasteli, descreve o detalhamento que a HiRISE irá alcançar. Esta rocha aqui é mais ou menos do tamanho que nós podemos ver bem com a câmera da nave da Mars Global Surveyor, que está atualmente na órbita de Marte. Ela tem cerca de 4,5 metros e é uma pedra de bom tamanho. No entanto, com a HiRISE acreditamos enxergar melhor, umas 5 vezes melhor. E seremos capazes de detectar as rochas que tenham este tamanho aqui. Esta tem mais ou menos 1 metro. E uma das vantagens da HiRISE é que ela vai tirar essas fotos de alta resolução em cores. Nós temos muitos interesses científicos em Marte, mas um deles em particular é saber o que a água fez por lá. Especialmente quando a água muito quente reage com a rocha, ela pode mudar a cor da rocha. E aqui temos uma pedra que foi alterada para uma cor vermelha, com a água quente que correu por ela. A água quente pode fazer várias coisas e mudar as pedras para uma cor verde também. E com a HiRISE podemos ver onde as pedras foram alteradas para essas cores diferentes e ver o que a água andou fazendo. E esperamos que isso nos ajude a conduzir as futuras missões aos locais onde a água tenha feito as coisas mais interessantes em Marte. A HiRISE fotografará áreas importantes do planeta vermelho, mas só irá focalizar as lentes em 1% da superfície marciana. Ela irá trabalhar em parceria com o gerador de imagens de composição da MRO, ou CTX, que irá analisar grandes faixas da superfície com uma resolução bem mais baixa do que a HiRISE, em busca de áreas que despertem o interesse dos cientistas. Nas missões anteriores, a CTX teria sido a câmera de alta resolução. Esta era a melhor resolução que nós tínhamos. Richard Zurek ilustra como as duas câmeras trabalham juntas, usando um mosaico de fotos compiladas de sondas anteriores. Havia áreas claras e escuras e nós achávamos que entendíamos o que eram essas coisas. Mas quando você vê com uma resolução melhor, de repente, você vê o que realmente é. Os pontos escuros são dunas de areia, por exemplo. O detalhe que você pode ver é da melhor resolução da nave atual. A HiRISE será capaz de obter imagens 3 ou 4 vezes melhor. Mas o gerador de imagens de composição foi feito para obter isso em áreas mais extensas. Quando a CTX identificar um alvo, a HiRISE utilizará um zoom para ver mais de perto. E nós teremos imagens bem mais detalhadas de pequenas porções dentro das fotos de composições maiores, e poderemos dar mais detalhes sobre como a variação das cores está distribuída no solo. Até agora, esse nível de detalhes nas imagens só podia ser gerado pelas câmeras a bordo dos Mars Exploration Rovers, que patrulhavam o solo em áreas extremamente limitadas. Agora, isso pode ser gerado em órbita de praticamente qualquer ponto do planeta. Uma outra coisa diferente que podemos fazer com a HiRISE é tirar estereofotos. Ao tirar 2 fotos da mesma área, nós podemos montar um modelo topográfico tridimensional daquela parte de Marte.
E podemos ver as rochas e os rochedos em 3 dimensões, e não apenas em uma foto bidimensional. Apesar do espelho primário de 50 centímetros da câmera ter uma extensão de campo de visão de apenas pouco mais do que 1 grau, uma fotografia média da High-Rise cobre uma faixa retangular imensa de mais ou menos 6 por 12 quilômetros de extensão. E cada pixel individual cobre uma parte pequena do solo de apenas 30 centímetros de extensão. Por isso, precisamos ter muitos pixels para cobrir tudo. Aliás, precisamos de mais de 1 bilhão de pixels. E um dos nossos grandes problemas é enviar todos esses pixels da parte de trás da câmera para a aeronave e depois enviar à Terra. Essa imensa quantidade de dados necessária para cada imagem será enviada diretamente para um grupo de antenas altamente sensíveis na Terra, preparadas para captar os sinais do espaço. A MRO transmitirá sinais através do espaço para 3 principais unidades de comunicação na Califórnia, Espanha e Austrália, e por fim para a central da MRO no laboratório de propulsão a jato. Apesar da velocidade da radiotransmissão da MRO ser 10 vezes maior do que a das sondas anteriores, processar essas fotografias enormes levaria semanas. Mas essas novas imagens de Marte levarão os cientistas a procurar zonas ricas da superfície. A câmera será focalizada em depósitos e formações terrestres criadas por processos geológicos e climáticos. Isso ajudará os cientistas da NASA a determinar a história de Marte, inclusive a origem e a idade relativa dos sulcos, camadas polares e vulcões. E por fim, todas essas informações e os detalhes impressionantes fornecidos pela High-Rise serão usados para mapear digitalmente locais de pouso totalmente novos para futuras missões a Marte. A Mars Reconnaissance Orbiter não começará a fase científica da missão até que o aerobrake tenha sido concluído com sucesso e entrado em uma órbita constante em novembro. Nos próximos 5 anos, um de seus principais objetivos será analisar a superfície de Marte em busca de sinais de água em estado líquido, o principal ingrediente da vida aqui na Terra. Durante o ano de 2004, os Mars Exploration Rovers da NASA continuaram a descobrir incríveis novas evidências de que a água em estado líquido já cobriu partes da superfície de Marte. O veículo de exploração Opportunity fez algumas das mais surpreendentes descobertas mais uma vez, após perfurar uma série de formações rochosas dentro da cratera Endurance. O que se concluiu do estudo geológico foi o retrato de um planeta que já foi repetidamente banhado por água em estado líquido. As descobertas do Opportunity na Endurance não deixaram dúvidas de que esta paisagem estéril já pode ter abrigado vida. Como resultado, a MRO será incumbida de achar mais rochas semelhantes àquelas encontradas na Endurance, mas em órbita, a quase 320 quilômetros acima da superfície. Essa é uma tarefa árdua, mas esta nave tem instrumentos poderosos capazes de determinar a composição mineral das rochas de Marte em órbita. O espectrômetro compacto de reconhecimento, ou CRISM, analisará a luz refletida pela superfície marciana. Seus sensores podem literalmente ver cada componente das cores da luz em todo o espectro, dos visíveis aos infravermelhos. Como cada minério reflete um conjunto de cores específicos, o CRISM poderá mapear a composição exata da crosta marciana. O espectrômetro irá coletar dados em seções do tamanho de uma casa, para ajudar os cientistas a se concentrarem em outras rochas que ficaram submersas na água e, potencialmente, em depósitos hidrotermais escondidos. A NASA criou o CRISM a partir de um dispositivo sensor remoto similar ao que já está em uso aqui na Terra. Esse espectrômetro se chama AVIRIS e tem sido usado para mapear tudo, desde as composições minerais dos vulcões do Havaí até o padrão de dispersão dos escombros no local das Torres Gêmeas em Nova York. O instrumento está acoplado a bordo da aeronave Twin Otter, um pequeno avião capaz de manter voo estável sobre áreas-alvo e uma velocidade baixa e constante de apenas 160 km por hora. O cientista da NASA, Dr. Robert Green, e seus colegas projetaram e construíram o AVIRIS. Oi, Tom. Oi, Bob. Como foi o voo? Um grande voo. Muito bem. Você nos trouxe um ótimo tempo. Hoje eles o colocarão para funcionar sobre os desertos da região central de Nevada para explicar como funciona o CRISM.
Este é um instrumento Aviris que analisa imagens, fotografias da superfície terrestre, mas em vez de apenas 3 cores, como nossos olhos enxergam, ele analisa 224 cores. E com essas 224 cores, nós podemos ver a interação de moléculas específicas com a luz e mapear essas moléculas. O espectro é bastante parecido com uma impressão digital. Se virmos o formato espectral de uma molécula, sabemos que essa molécula está presente. Se é um carbonato no planeta Marte, o que nós gostaríamos de encontrar, ou se é vegetação aqui no planeta Terra. Hoje nós vamos pegar um instrumento Aviris e sobrevoar um local ao sul daqui chamado Cooperite, em Nevada. É um sistema hidrotermal e nós vamos visualizar esse local e ver os mapas moleculares que o instrumento gera e fazer previsões sobre o que vamos encontrar na superfície. Depois iremos para o solo com um espectrômetro de campo para confirmar se esse instrumento fez uma leitura precisa do que está presente na Terra. O sistema óptico do Aviris fica acoplado na base do avião, olhando diretamente para a Terra por uma abertura de 20 centímetros. A luz refletida pela superfície atinge um espelho de 35 centímetros e é canalizada por fibras óticas até o espectrômetro. Os dados são coletados, processados digitalmente e depois alimentados nos computadores de bordo para análise. Aviris é saudável. Vamos pilotar? Vamos. Enquanto a equipe sobrevoa Cooperite em Nevada, o Aviris faz uma leitura topográfica de 1,6 quilômetros da superfície. Em menos de 1 minuto, o sistema coleta mais de 1 milhão de espectros. Esta é a imagem de Cooperite, em Nevada. Nossos olhos enxergam, mas nós não sabemos qual é a mineralogia da região. Mas se utilizarmos a espectroscopia, poderemos mapear o conjunto dessas moléculas. Cada minério encontrado no solo gera uma cor específica na tela. Quando o espectrômetro CRISM examinar a superfície de Marte, os cientistas poderão localizar altas concentrações de minerais associados à água, como estes vistos aqui. Nós podemos ver argila, o que nos indica que isso é um sistema hidrotermal. Se observarmos melhor as colinas de Goldfield, poderemos ver carbonatos. Temos a calcita, o que indica que há carbonatos presentes. Em quase todos os lugares da Terra onde se encontram carbonatos, encontramos evidências fossilizadas de vida. Nós adoraríamos achar carbonatos em Marte, e este é o equipamento que irá nos ajudar a responder essa pergunta. A capacidade do CRISM de mapear com precisão grandes faixas de jazidas minerais do espaço irá permitir que os cientistas apurem sua busca por água em estado líquido e possivelmente sinais de vida em Marte. Mas o trabalho da equipe do Aviris não para por aí. Seus dados devem ser confirmados em terra, provando que as pedras submersas na água estão localizadas onde o Aviris disse que elas estavam. Isso requer uma inspeção de campo. Rob Green trouxe um espectrômetro manual para verificar os dados de Cooperite. Durante futuras missões a Marte, sondas remotas e robôs irão percorrer o solo com base nos dados do CRISM. Esta é a calamita, a cor amarela que nós vimos nas imagens obtidas no avião. Esta é uma amostra do laranja, isto é a lunita. Nós avaliamos seu espectro e calculamos que ela estaria aqui e está. E este é um carbonato, que era a cor magenta das imagens. Nós previmos que essas 3 rochas estariam aqui, com base na espectroscopia do Aviris, e aqui estão elas. Os carbonatos, argilas e sais encontrados em locais como este aqui na Terra estarão entre os principais alvos do CRISM em Marte. Eles são a grande esperança de se descobrir onde existiu água em estado líquido no planeta vermelho e possivelmente sinais de vida. Procurar esses locais específicos na superfície de Marte é como procurar uma agulha em um palheiro. Precisamos saber aonde ir com os futuros veículos de exploração. O CRISM nos fornecerá essa informação porque irá nos dizer exatamente onde estão as moléculas que nos interessam, para pesquisarmos em futuras missões exploratórias. Marte é um lugar extremamente inóspito. Os ventos de superfície sopram a uma velocidade média de 130 km por hora. Tempestades de poeira podem ocorrer e bloquear o sol do globo inteiro durante meses. A atmosfera composta de mais de 95% de dióxido de carbono não retém o calor do sol. As temperaturas gélidas da superfície variam entre 17 e 93 graus negativos. Um dos principais objetivos científicos da MRO será ampliar a compreensão sobre as mudanças climáticas do planeta vermelho.
Nossa primeira ênfase é um ano de Marte, de observações científicas. Por que um ano de Marte? Porque poderemos ver todas as estações. E esse é um sinal climático que queremos registrar. Aliás, se há uma coisa que queremos saber, é como o clima de Marte mudou através do tempo. No passado, Marte tinha uma atmosfera mais quente e mais úmida. Os cientistas da NASA querem rastrear a história da água em estado líquido na superfície e estudar as condições que ocasionaram seu desaparecimento. Eles também esperam entender como as tempestades de poeira, os derramamentos de lava e o aumento e a diminuição das calotas polares alteram a geologia do planeta. O sucesso de futuras explorações humanas e robóticas irá depender muito da confiabilidade da MRO em caracterizar as condições climáticas de Marte e se preparar para elas. A sonda está equipada com 2 instrumentos meteorológicos. O Mars Color Imager, ou MARCI, irá atuar como o meteorologista da nave. Esta câmera irá gerar mapas meteorológicos diários do planeta inteiro, igual aos satélites daqui da Terra, e rastreará mudanças ambientais na superfície. Usando uma série de filtros fotossensíveis, o MARCI poderá identificar a composição de nuvens, examinar as variações no ozônio e acompanhar o aumento e a diminuição do gelo das calotas polares enquanto orbita o planeta a cada 2 horas. Sua visão vai de um horizonte ao outro, para você ter uma imagem completa em cada uma das 13 órbitas diárias. E quando você junta isso, você tem um mapa global, diariamente, do clima do planeta, e depois nós acompanhamos isso durante um ano inteiro de Marte. A Sonda Climática de Marte, ou MCS, rastreará as condições da água não apenas no solo, como também o vapor de água suspenso sobre a superfície. O MCS irá estudar a atmosfera tanto no plano vertical quanto no horizontal, acompanhando os níveis de poeira, as condições do vento e a radiação solar. Trabalhando em conjunto com a MARCI, os resultados do MCS serão convertidos em mapas meteorológicos tridimensionais do dia e da noite. Este é um modelo da sonda climática de Marte. Ela está parafusada na base da aeronave. O cientista da NASA, Dr. Daniel McLeese, explica como o instrumento funciona. A sonda tem 2 telescópios. Eles estão operando na região de ondas infravermelhas do espectro. Esses telescópios têm visão tanto da atmosfera quanto da superfície. Estes grandes mecanismos são, na verdade, os motores que, com o comando vindo da Terra, fazem os telescópios girar dentro do tambor. Nós fazemos uma espécie de dança, algo que chamamos de passo do chumbo grosso, em que, conforme nós rodamos em nossa órbita, as calotas polares, o instrumento começa a olhar em todas as direções possíveis. A sonda climática de Marte foi padronizada segundo os satélites meteorológicos que operam atualmente sobre a Terra. Ao comparar os dados climáticos de Marte, McLeese espera que nós possamos aprender mais sobre a forma como o clima do nosso planeta se desenvolveu com o passar do tempo e como ele está mudando hoje. A atmosfera marciana é bem parecida com a da estratosfera terrestre, que vai muito além de onde os aviões voam, acima dos 30 mil metros de altitude. Sua característica é a baixa densidade, o que significa que a pressão atmosférica na superfície é cerca de 100 vezes menor do que a da Terra. É uma atmosfera que, de certa forma, é mais simples do que a terrestre, mas, por outro lado, é mais complexa, porque os processos são diferentes e nós só estamos começando a conhecê-los agora. Ansioso por futuras missões em Marte, o Dr. McLeese espera que a MARCI e o MCS prevejam eficazmente as condições climáticas de Marte para proteger tanto o homem quanto as máquinas. Algum dia, os seres humanos irão se locomover na superfície e morar e trabalhar, e uma das coisas que as pessoas vão querer fazer é serem capazes de prever mudanças que possam afetar negativamente o modo como elas trabalham ou até mesmo sua saúde. E em Marte, essa mudança é a rápida formação de tempestades de poeira. E essas tempestades de poeira podem efetivamente reduzir a luz solar na superfície, e certos tipos de veículos que funcionam à luz solar não funcionariam muito bem. Isso pode dificultar a visão em uma longa distância. Há muitas coisas com que você deve se preocupar. A sonda da NASA, Mars Global Surveyor,
tem registrado atividades de poeira na atmosfera do planeta vermelho há mais de 6 anos. A NASA compilou dados em formato de filme que ilustram bem o efeito devastador que uma tempestade de poeira global pode ter na superfície. Nós temos o planeta aberto aqui é a longitude, nós temos o Polo Sul, o Polo Norte, nós temos um gráfico de cores que mostra pequenas quantidades de poeira em azul e grandes quantidades de poeira em vermelho. E na medida em que avançamos o filme, vocês vão ver que no fundo há uma pequena quantidade de poeira, se bem que nunca é zero, está sempre meio empoeirado. E há também circulação de bolhas amarelas e verdes na superfície, que é poeira sendo levantada e jogada na atmosfera. Há explosões de poeira que cobrem o planeta inteiro e nós vamos enfrentar uma agora mesmo. Este é um exemplo de uma tempestade de poeira global em Marte. Se você estivesse na superfície do planeta neste momento, o Sol ficaria obscurecido. Você olharia de um horizonte ao outro e veria um brilho em todas as direções. Os nossos estudos observarão a superfície próxima, onde nós estamos tentando entender como essas tempestades são formadas, como elas passam de pequenas para grandes. Por que algumas tempestades são pequenas e continuam pequenas? É a informação que estamos tentando obter com a MRO. Ao observar de perto as condições atmosféricas, a MRO protegerá melhor as futuras missões para Marte e também irá conduzi-las diretamente para fontes potencialmente ricas em água em estado líquido. Mas a NASA quer que a MRO ainda vá além. A bordo da sonda de reconhecimento está um novo e poderoso radar subterrâneo, o SHARAD. Ele fará uma espécie de ressonância magnética, permitindo que os cientistas estudem camada após camada, bem abaixo da superfície do planeta, em busca de água e gelo que ainda possam estar presos em rochas subterrâneas. Até agora, nós estamos arranhando poucos centímetros da superfície ou sondando apenas alguns microns. Aquilo que os seus olhos veem é só o verniz, só a superfície disso. E agora, nós queremos entrar aí. Mas ainda é um mistério o que vamos encontrar. Um instrumento SHARAD, ou radar sonar, enviará as ondas de rádio para cima, atravessando 800 metros até a crosta do planeta. Depois, os receptores a bordo da MRO irão gravar e analisar os ecos para mapear as camadas subterrâneas. A profundidade e a composição da geologia de Marte podem ser determinadas pelo tempo que cada um dos sinais demorar para chegar à aeronave. Com o SHARAD, a espaçonave deverá ser capaz de detectar água em estado líquido ou sólido em camadas subterrâneas com espessura de até 10 metros. Até agora, a sonda da Agência Espacial Europeia, a Mars Express, era a única espaçonave equipada com um radar de penetração de solo, denominado MARSIS. Ele pode penetrar cerca de 5 quilômetros para dentro da crosta marciana e já encontrou sinais de gelo e água subterrâneo em áreas localizadas. A antena de 10 metros da MRO irá se voltar para camadas mais rasas do que o radar da Mars Express, mas irá retornar imagens de alta precisão muito maiores. Ela será usada para estudar camadas subterrâneas de gelo, rochas e, possivelmente, de água em estado líquido que possam estar acessíveis pela superfície e para sondar a estrutura interna das calotas polares de gelo do planeta. Nós queremos ver se a parte de cima da superfície, que nós sabemos que tem um pouco de gelo, é apenas a ponta do iceberg ou se é, na verdade, uma parte de um subsolo mais profundo e permanentemente congelado. Se for muito profundo, pode realmente conter a água que estava na atmosfera bem no início da história do planeta. A próxima missão da NASA ao planeta vermelho será uma viagem de reconhecimento ao Polo Norte marciano. A tarefa será incumbida à nova sonda conhecida como Fênix. Data de lançamento, verão de 2007. Ela fará uma audaciosa aterrissagem perto da calota polar permanente, onde há uma abundância de gelo de água, mas cujo terreno é austero e acidentado. A sonda Fênix é parte do programa Scout da NASA. Ela irá se afixar perto da calota polar e conduzir experimentos de campo em solo rico em gelo. Se os dados da Fênix mostrarem sinais de vida na planície ártica, futuros veículos de exploração serão enviados para investigar. Em 1999, o Mars Polar Lander foi enviado a uma região parecida do polo sul do planeta.
Ele sumiu durante a aterrissagem e nunca mais se teve notícias dele. Os responsáveis pela missão Fênix esperam evitar esse mesmo destino e identificar os melhores locais de pouso com a ajuda da MRO. A Mars Reconnaissance Orbiter fará duas coisas para Phoenix. Em primeiro lugar, ela verificará os locais. Vão escolher os locais de pouso antes de chegarmos. Assim, teremos um local principal e um reserva. Vamos dar uma olhada com a câmera de alta resolução e diremos: este é um local seguro para pousarmos e é um lugar cientificamente interessante para irmos também. Faremos isso cerca de 8 meses antes do lançamento. Quando formos sair de lá, vamos também analisar a atmosfera com nossos instrumentos e poderemos fornecer um boletim meteorológico antecipado para que eles estabeleçam os parâmetros do sistema de entrada e aterrissagem adequadamente. Uma vez na superfície, a Fênix cavará pequenas valas nas camadas de gelo polar com um braço robótico. As amostras das valas serão então examinadas em um mini forno e laboratório portátil para ver se elas contêm algumas das substâncias orgânicas necessárias à vida. Esta é apenas a primeira fase do que alguns cientistas apelidaram de estratégia da caça ao carbono. Depois que a NASA confirmou que Marte já foi coberto por água em estado líquido, as chances são bem maiores que a vida possa ter sido capaz de se desenvolver aqui e que os vestígios desses organismos ainda estejam preservados na crosta gelada e rochosa do planeta. O próximo veículo destacado para achar essas formas de vida será o Mars Science Laboratory, que será lançado em 2009. Ele combina a ideia de um laboratório de campo remoto automatizado com a capacidade de locomoção do Spirit e do Opportunity. Bem, o que nós vamos fazer no Mars Science Laboratory é mudar o foco da pesquisa científica. Enquanto o Spirit e o Opportunity foram enviados principalmente para procurar sinais de água, e acharam, e foi ótimo, o Mars Science Laboratory irá para lá em busca de vestígios de matéria orgânica. O MSL será um veículo de exploração bem maior do que seus primos robóticos Spirit e Opportunity, capaz de percorrer mais de 30 quilômetros em busca de matéria orgânica. Mas o peso adicional de seu motor e de seu laboratório de bordo pode comprometer a segurança da aterrissagem. O Spirit e o Opportunity usaram a mesma técnica básica de aterrissagem com airbags criada para a missão Pathfinder de 1997. Mas os pesados veículos chegaram muito perto de sobrecarregar os sistemas. Os engenheiros da missão suspiraram bastante aliviados quando eles finalmente caíram e foram rolando até parar na superfície do planeta. Muitos temiam que os airbags fossem se romper com as rochas pontiagudas de Marte e que os veículos se perdessem para sempre. Para que o MSL pouse, os engenheiros tiveram de inventar uma técnica completamente diferente. Esta animação mostra a nova aterrissagem com guindaste aéreo. Em vez de colocar o veículo de exploração em cima de uma plataforma de aterrissagem e pousá-lo, nós fizemos justamente o contrário, colocando o sistema de propulsão, os foguetes, em um tipo de jato na parte de trás do veículo. E quando for liberado o paraquedas, os foguetes desse jato farão a desaceleração. Eles conduzirão o foguete desde 1 km de altura até 20 ou 30 metros da superfície de Marte. Nesse momento, enquanto ele ainda estiver descendo, ele será pousado com estes cabos. E aí nós teremos o veículo com sua mobilidade preparada, pronto para se locomover, pendurado em cordas que saem da plataforma do foguete, e continuaremos a descida até que o veículo chegue ao chão. O computador de bordo calcula o pouso, corta as cordas, e aí o veículo estará pousado na superfície. E aí tudo o que precisamos fazer é acionar as antenas, as câmeras e começar a andar. A MRO, a Fênix e o MSL são todos parte de um ambicioso projeto de enviar uma missão de coleta de amostras para Marte e, no futuro, mandar seres humanos para esse planeta inóspito. Essas missões enfrentam uma série de desafios aparentemente intransponíveis, mas o primeiro passo desse processo é determinar exatamente aonde no planeta o ser humano pode ir. Quando você pensa adiante em futuras missões, inclusive com seres humanos ao planeta, a principal questão é quais recursos existem lá. Eu não vou levar tudo da Terra, se houver coisas que eu possa usar lá. A água é uma das principais coisas. Há também outro aspecto.
do que é feita a superfície, quais tipos de minérios existem. Sabendo como é o ambiente, isso também ajuda a planejar o habitat. Estamos coletando informações básicas do meio ambiente para ajudar os técnicos a fazerem essas avaliações. O que é arriscado e o que não é, para que eu preciso me preparar, com o que eu posso viver. A Mars Reconnaissance Orbiter não começará a fase científica da missão até novembro, quando completará o aerobreak na atmosfera marciana e descerá a uma órbita de baixa altitude. Até lá, os cientistas continuarão a obter o máximo possível de novas informações com os notáveis pequenos veículos que já estão no planeta vermelho. Ninguém sabe quando o Spirit e o Opportunity finalmente irão parar. Os dois veículos já passaram do prazo de validade, mas continuam em condições operacionais, mas não há como limpá-los. E o acúmulo da poeira de Marte em suas células solares pode em breve fazê-los morrer de fome. E também existe a possibilidade de que um de seus componentes elétricos básicos acabe pifando. Se isso acontecer, os veículos podem repentinamente parar de responder e nunca mais serem localizados. Vai ser duro quando esses veículos pararem. Eu não vou mentir, vai ser um momento muito difícil para nós. Isso porque eles fizeram muitas coisas. Se eles tivessem parado no começo, se tivessem parado logo depois que nós o enviamos a Marte, teria sido duro de aceitar, mas eles já descobriram tantas coisas que eu acho que quando nós finalmente os perdermos, eles vão ter uma morte muito digna. Sob a supervisão dos cientistas da NASA, a Mars Reconnaissance Orbiter dará o próximo grande passo na exploração de Marte, mapeando a superfície, procurando água e buscando sinais de vida no planeta vermelho. Uma coisa fascinante em Marte é que toda vez que nós o observamos com novos equipamentos, nós vemos coisas novas. Marte está sempre revelando alguma coisa toda vez que chegamos e pesquisamos. Em 2010, quando concluirmos a missão da MRO, teremos reescrito os livros científicos sobre Marte. Versão brasileira, DPM Santos.